Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Na aula de hoje vamos começar a falar sobre forças. Nessa aula a gente começa a sair ali da cinemática, começa a entrar na dinâmica, né? Na cinemática a gente só via como o movimento acontecia, né? A gente viu, por exemplo, o caso do movimento uniforme, do movimento uniformemente variado, de queda livre, lançamento oblíquo. A gente via como o movimento acontecia. A partir dessa aula a gente vai começar a se preocupar por quê, da onde decorre o movimento, o que causa o movimento. E uma das coisas que explicam a causa do movimento são justamente as forças. Então, ao começar a aula de força, a gente também entra na parte aí de dinâmica. Então, beleza, o que é uma força? Vamos começar definindo o que é uma força. Olha lá. Força são grandezas vetoriais e, portanto, tem módulo, direção e sentido. Então, assim como a velocidade, assim como a aceleração, a força também é uma grandeza vetorial. Então, se eu tenho uma caixa aqui, não adianta falar que eu vou aplicar 20 newtons de forças aqui nessa caixa. Tem que falar qual que é a direção e sentido, né? Horizontalmente para frente ou com uma certa inclinação, né? Ou vou empurrar para trás, ou para cima, ou para baixo. Eu tenho que falar qual que é a direção e qual que é o sentido. Então, uma força, assim como a velocidade, que eu tenho que falar direção e sentido, assim como a aceleração, a força também é um vetor no fim das contas, ok? Essa aula a gente vai ver um pouquinho sobre o conceito, os tipos de forças. E aí na aula que vem a gente vai falar um pouquinho de soma de forças. Para aí sim a gente começar a parte de leis de Newton, ok? Tá, e um conceito que a gente pode dar, uma definição que a gente pode dar de força é o seguinte, ó. Uma força pode ser definida como uma interação entre corpos capaz de modificar o movimento, isto é, causar uma aceleração no movimento dos corpos. Então a gente viu que o que modifica o movimento é a aceleração, né? Um movimento sem aceleração, a gente viu, por exemplo, o caso do MRU, o movimento retilíneo uniforme. Não tem aceleração, o que acontece? O objeto fica naquela mesma velocidade constante, linha reta. Agora, se tem aceleração, tem mudança no movimento. Seja tanto na direção do movimento, ou pode ser também no módulo da velocidade, mudar o módulo da velocidade de algum corpo. Então, ó, como a gente define força é o quê? Força é definido como uma interação entre corpos. Então, olha só, essa pessoa aqui está empurrando a caixa, essa pessoa aqui está puxando a caixa. Então, tem uma interação entre esses corpos, né, a pessoa e essa caixa, que vai causar uma mudança no movimento. Por exemplo, a caixa está parada e ela vai ter uma certa aceleração para entrar, começando a entrar em movimento. Então, todas essas interações entre corpos que pode causar uma variação no movimento, ou seja, pode causar uma aceleração, a gente pode definir aí como força. E que unidade de medida que a gente usa para força? Eu acabei de falar, né? Newtons, né? Eu falei 20 newtons. O que é Newton, né? Newton é a unidade de medida de forças no SI, no Sistema Internacional. E 1 Newton é a mesma coisa que 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Veja que o Newton, a definição do Newton, depende de 3 unidades do SI. Por isso que o Newton é a unidade do SI de forças, né? Quilograma lá que é de massa, metro que é distância e segundo que é a unidade de tempo. Então, 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado, isso na verdade é a mesma coisa que 1 Newton, que é a unidade de medida de força, né? E 1 Newton é a mesma coisa, então eu posso pensar o seguinte, ó. 1 Newton, uma força de 1 Newton, é a mesma coisa que eu pegar um objeto de 1 kg e dar a ele uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Então, se eu pegar um objeto de 1 kg, vamos supor que não tem nenhuma força atuando sobre ele, ok? Ou todas as forças, as outras forças estão se anulando. Se eu fazer uma força de 1 Newton nele, ok? Eu vou causar uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado nesse objeto aí de 1 kg. Posso definir, então, o Newton dessa seguinte forma. E lembrando, olha só, a força é um vetor e a aceleração é um vetor, tá? E aí, no caso aqui, a aceleração vai ter a mesma direção e sentido da força que eu estou aplicando nele, né? Pensando no caso de uma força só sendo atuando sobre o objeto, tá?
A gente vai ver um pouquinho depois de definição de força resultante. Aí a gente vai ver que a aceleração, na verdade, vai ter a mesma direção e sentido da força resultante. E a força resultante nada mais é que a somatória de todas as forças que estão atuando em um corpo. E a gente tem um monte de forças, né? Tem a força de atrito, tem a força gravitacional, tem uma força aplicada em um certo objeto, tem a força de arraste, tem a força de tração, tem a força elástica, né? Essas forças todas a gente vai ver aí no decorrer do curso, tá? Eu não vou explicar cada uma certinho como funciona aqui nessa aula, mas porque cada um vai ter uma aula específica para tratar desse tipo de forças, né? Vai ter forças também que a gente vai acabar não vendo durante esse curso, por exemplo, força magnética, tá? Mas também são tipos de força, né? Tem a força de empuxo também. Então tem um monte de tipo de forças. Algumas dessas forças a gente vai ver durante esse curso de Física 1. Outras forças a gente pode ver em cursos futuros do canais de Física 2, Física 3, né? Que eu espero aí que o canal permaneça e continue a tempo de fazer outros cursos de Física também, né? E aí as forças a gente divide, geralmente, em dois tipos. As forças de contato e as forças de campo. O que é força de contato? O próprio nome diz, força de contato. Tem que ter o contato. E força de campo é o que não precisa ter o contato. Tem um campo ali, ok? Que a força está sendo aplicada. Então não precisa estar em contato. Tem um campo em volta do objeto, né? Que tem uma força ali atuando. Então, olha só, as forças de contato, como o próprio nome define, são aquelas em que ocorre um contato direto entre as superfícies dos dois corpos que estão se interagindo. A gente já falou que força é uma interação entre dois corpos, né, que pode causar uma mudança aí no movimento, né? Dois exemplos de força de contato: a força normal e a força de atrito. O que é força normal? Então, por exemplo, eu tenho um livro. O livro tem uma força-peso. A força-peso não é de contato, tá? Então tá aqui escrito peso só para explicar a normal. A normal que é de contato, a peso não é de contato. O livro tem uma força-peso que está puxando ele para o centro da Terra. Ok? Aí o que acontece? O livro, se eu colocar ele em cima de uma mesa, o livro não vai descer. Ele vai ficar paradinho. Ele está em cima da mesa, ó, ele está paradinho. Por que está paradinho? Se ele tem uma força puxando ele para baixo, que é a força-peso. Tem uma força puxando para baixo, mas ele continua parado por quê? Porque tem uma força anulando essa força-peso, que no caso é a força normal, tá? Nesse caso aqui, a força normal é igual à força-peso, então anula a força-peso, tá? Cuidado, que a normal nem sempre é igual ao peso, tá? A normal, na verdade, é a força devolvendo a mesma força que o livro está sendo aplicada sobre a mesa. Por exemplo, se eu pegar e colocar uma caixa em cima desse livro, ok? Ou um copo de água em cima desse livro. Aí, no caso, a normal que a mesa vai devolver no livro seria a soma dos dois pesos, né? A soma do peso do livro com o peso da caixa ou o peso do copo de água, né? Por quê? Porque aí a força que o livro vai fazer contra a mesa já é a soma das duas forças pesos. Então a normal que a mesa vai devolver vai ser essa mesma força que o livro está fazendo. Ou vamos supor que eu pego o livro aqui e eu faço uma forcinha para cima, não a ponto de levantar ele, tá? Eu só faço uma forcinha para ele só para aliviar um pouco a pressão que o livro faz sobre a mesa. Se eu estou aliviando a pressão que o livro faz sobre a mesa, a normal já devolve um pouquinho mais, porque a pressão que o livro está fazendo sobre a mesa já não vai ser o peso total dele. Vai ser o peso menos um pouquinho a força que eu estou fazendo para cima. Então a normal vai diminuir. A normal vai variar de acordo com a pressão que o livro faz sobre a mesa e ele vai devolver essa mesma pressão, né? E se a gente fazer uma pressão demais, pode ser que a mesa não aguente fazer uma normal tão grande. Por exemplo, se eu colocar aqui em cima desse livro um elefante, a mesa provavelmente vai quebrar. Por quê? Porque ele não vai conseguir devolver uma normal suficiente para anular o peso desse elefante, né? Então aí os objetos têm um limite ali da normal que ele pode aguentar. De passar dali ele pode vir a quebrar, tá? Mas a normal é uma força de contato. Precisa do contato, é devolver o contato. Ele está devolvendo, na verdade, o contato, né? Essa vai ser a normal. Outra força de contato é o atrito, ó. O atrito é uma outra força de contato. Então vamos supor que eu tenho uma caixa e eu estou empurrando a caixa nessa direção. O atrito sempre é contrário ao movimento ou contrário à tendência de movimento.
Então, se eu faço uma força nessa direção, o atrito sempre vai ser contrário à força que eu estou fazendo. O que é o atrito? O atrito nada mais é pegar as irregularidades aqui do piso e as irregularidades aqui da caixa, do corpo. E essas irregularidades, quando um está raspando no outro, ele tem uma certa dificuldade, ok? Ó, essas dificuldades, essas irregularidades aqui. É isso que vai causando atrito. Então é isso daí que vai dificultar o movimento. Por isso que é contrário sempre ao movimento. E por isso que se o piso for liso, por exemplo, for um gelo que for bem lisinho, o atrito diminui, porque ele tem menos irregularidade, ok? Então diminui a dificuldade de você empurrar o corpo, por quê? Porque está diminuindo o atrito justamente por ter menos dessas irregularidades, tá? Mas o atrito a gente também vai ver. Uma aula só sobre a força de atrito, tá? A gente não precisa entender, não passei fórmula nada de atrito, nem de força normal, tá? É só para a gente ver que são dois tipos de força que precisa do contato. Isso é importante nessa aula. A gente vai ver com mais atenção esses dois tipos de força na continuação do curso. E aí, como eu falei, também tem as forças de campo, né? Ó, já a força de campo pode ser descrita como uma força aplicada em um corpo por outro à distância, sem a necessidade de um contato entre eles. Alguns exemplos de força de campo é força gravitacional, força-peso, força magnética, né? Então, por exemplo, a Lua tá atraindo a Terra, ok? Mutuamente, na verdade, né? A Terra atrai a Lua atrai a Terra. Tem uma certa força gravitacional aí. E eles não estão em contato para existir essa força gravitacional. Existe a força gravitacional independente de ter contato. Eu, por exemplo, eu e esse microfone, por exemplo, a gente tem uma certa atração, ok? Eu estou atraindo o microfone está me atraindo. Só que a gente vai ver uma aula sobre a força gravitacional. E a gente vai ver que multiplica as massas, tipo a minha massa e a massa do microfone, por uma constante. E essa constante é bem pequenininha. Então a minha massa com a massa do microfone acaba, e multiplicando por essa constante, acaba ficando bem pequenininho. Então é insignificante. A atração que eu tenho pelo microfone é insignificante. Por isso que o microfone não está vindo na minha direção. Agora, se eu pegar eu e a Terra tem uma massa muito grande. Por isso que eu tô sempre sendo atraído pela Terra, que no caso aí geraria a força-peso, né? A força-peso nada mais é que a força gravitacional, né? Aí a massa da Terra aí já é significante. Tanto é que se eu pular, eu volto sendo atraído para a Terra, né? Aí, então a força-peso já seria a força gravitacional, mas entre o corpo e a Terra, né? Outro exemplo de força de campo, no caso, é a força magnética, né? Não precisa estar em contato para ele atrair aqui alguns objetos, né? Na força magnética. Por exemplo, ele tem um campo magnético em volta ali e tem um campo de forças ali magnéticas atuando, não precisa estar em contato. Então, isso são as forças de campo, né? E a gente vai ver também nesse curso que a gente precisa fazer o esquema de força, ou seja, o diagrama de corpo livre, tá? Eu não vou montar nenhum diagrama de corpo livre, porque a gente vai montar vários durante o curso e a gente vai entendendo melhor como que funciona o diagrama de corpo livre. Mas a gente vai aprender, né? A gente aprende, por exemplo, como que é a força de normal, aí a gente coloca normal, como que é a força-peso, a gente acrescenta o peso, depois a gente, como que é o atrito, a gente acrescenta o atrito. Então, conforme a gente for aprendendo mais forças e como elas funcionam e as fórmulas dela, a gente vai acrescentando mais forças ao nosso diagrama de corpo livre, tá? No fundo ele vai ficar parecido desse jeito aqui, ó. Eu tenho uma caixa, a caixa está sendo aplicada uma força nela nessa direção, nesse sentido, né? Aí tem a força de atrito, que no fundo aqui são as irregularidades da superfície do chão com a caixa ali, que dificulta a ação dessa força em movimentar a caixa, né? Então já tem duas forças, uma força sendo aplicada aqui, outra força de atrito, tem a força peso da caixa, o solo está devolvendo uma força normal. Então a gente vai construir, no caso, todas as forças, colocar todas as forças que estão atuando nessa caixa. Para aí ver, essa caixa está se movimentando? Para que direção? Com que aceleração? Ok? Aí dá para a gente responder as perguntas dos exercícios mais fácil, né? Um exemplo aqui ó, de diagrama de corpo livre, né? No caso de plano inclinado, né? Percebe que aqui no sistema ó, eu tenho duas caixas, a caixa B e a caixa A. Eu posso, por exemplo, fazer o diagrama de corpo livre focando só numa caixa. Estou focando só na caixa B. Quais são as forças que atuam na caixa B, né? Tem a força-peso eu decompus, né? Força-peso Y, Px. Tem a normal devolvendo aqui, o solo devolvendo a normal da caixa, né? Tem a força aqui de tração. Percebe que eu não estou considerando aqui o peso de A.
tá? Porque eu tô pensando só as forças que atuam no B. Apesar que o peso de A interfere nessa tração, interfere, beleza? Tá? Mas no caso aqui eu só estou pensando nas forças que estão atuando no B. Então eu posso pensar um sistema, por exemplo, e ver todas as forças desse sistema, né? No caso, pensar o sistema BA, massa BA, ou eu posso pensar só em um objeto específico do sistema e ver só as forças que atuam nesse corpo específico, tá? E aí a gente vai ver durante o curso, né, quando que é mais fácil pensar no sistema todo, quando que é mais fácil pensar só num corpo só, ok? E outra coisa que a gente vai ver e vai ver na próxima aula é sobre força resultante. O que é força resultante? Olha lá. A força resultante de um sistema de forças consiste no efeito produzido por uma única força capaz de produzir um efeito equivalente. Então, a força resultante é uma única força capaz de produzir um efeito equivalente ao das várias forças aplicadas ao corpo. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho um monte de forças, 4 forças. Se eu somar todas essas forças, eu vejo a força resultante. Okay? É como se fosse só aquela força, e não tem mais nenhuma força atuando, só aquela força é a mesma coisa que essas 4 forças atuando juntas. Ou aqui é a mesma coisa também, né? Se eu pegar a força resultante, eu vou pegar todas essas forças que estão atuando no corpo B e vou ver se tivesse só uma força atuando, como que funcionaria essa força resultante. Ok? Ó, a força resultante de um sistema de 2 ou mais forças pode ser determinada graficamente pela adição dos vetores, né? Que é a adição vetorial. Então, por exemplo, aqui, ó, esse corpo aqui tem várias forças atuando nele, né? Então, mas olha só, presta atenção, tem a força 1, a força 2, a força 3 e a força 4. Mas no caso assim, ó, a força 1 está puxando 10 N para cá. A força 2 está na mesma direção do F1, mas sentido oposto, puxando 10 para cá. Imagina num cabo de guerra aqui, ó, puxando esse objeto 10 para cá e 10 para cá. No fundo, o que? Elas estão se anulando, ok? Aqui mesma coisa, o F3 e o F4 tem a mesma direção, mas 6 para cima e 6 para baixo. Elas vão se anular, ok? Então, no caso, não é porque um objeto está parado que não tem forças atuando. No caso aqui tem 4 forças atuando. Só que acontece que a soma delas todas vão tudo se anular. No caso aqui, a força resultante vai ser o vetor, ó. A força resultante, até pode colocar aqui, né, que é um vetor. A força resultante vai ser o vetor nulo. Ou seja, ela não vai se mover para nenhum lugar. Então, todas essas forças atuando é a mesma coisa que tivesse uma força zero atuando. Ou seja, é a mesma coisa se não tivesse nenhuma força atuando. E aí, se eu tivesse, por exemplo, aqui 12 newtons, por exemplo, ó, o resto tudo igual. Essa anularia com essa, e aqui teria 10 para cá e 12 para cá. No final, 12 para cá e 10 para cá, essas 10 anulariam essa 10 desse daqui. Ainda sobraria 2. A força resultante nesse caso aqui seria 2 newtons nessa direção. Se fosse aqui, em vez de 10, fosse 12. Aí o que aconteceria? Essas 4 forças aqui, considerando 12, né? Atuando, é como se fosse só uma única força de 2 para cá. Ok? E aí, a gente tem que fazer, na verdade, tem que pensar na adição vetorial. Tem uma aula que eu já coloquei na playlist que eu falo sobre vetores e lá eu falo sobre adição de vetores. Então assiste essa aula, que essa aula pode esclarecer para você muitas coisas aí sobre vetores, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho 3 vetores, ou 3 forças, tipo A, B e C, e eu vou somar elas todas, eu coloco uma no final da outra, onde começou tudo até onde terminou tudo, seria a soma dessas 3 forças. Essa daqui, ó, seria, no caso, a força resultante, se eu tivesse 3 forças, forças A, B, C. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um objeto aqui, ó. Tenho um objeto. Aí nesse objeto está sendo aplicada essa força A, vamos colocar lá azul, essa força A nessa direção com esse tamanho mais ou menos, tá? Essa força A. Essa força B aqui, vamos colocar de verde. Aí esse objeto também tem uma força B aqui, ó. Tentar colocar mais ou menos na mesma tamanho, mesma direção, mesmo sentido. E essa força vermelha C. Para cá. Então tem 3 forças atuando. Para onde? Se tem essas 3 forças atuando, para onde que o objeto vai, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai somar esses 3 vetores, o vetor soma força A, o vetor força B e o vetor força C. No caso, a soma ficaria mais ou menos desse jeito. A soma desses vetores seria esse amarelo aqui, tá? Não vou colocar de amarelo, porque amarelo acho que não vai dar para enxergar essa cor amarela. Vamos colocar de preto mesmo. Aí a força resultante, ó, mais ou menos para cá, né? Seria mais ou menos para cá, ó. Essa seria mais ou menos a força resultante.
Ou seja, essas três forças, azul, verde e vermelha, sendo aplicadas, é a mesma coisa que tiver uma única força, que é essa daqui. Então, no fundo, o meu objeto vai nessa direção aqui, ok? Então, a gente vai ver aí na próxima aula como a gente faz soma de forças, ok? E aí sim a gente entra nas leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Abraços e bons estudos a todos.